Existia corrupção na ditadura? Todos com quem converso dizem que na ditadura não tinha corrupção, como se a corrupção tivesse vindo de brinde com o voto. Quando se fala nos escândalos da JBS e da Odebrecht, há sempre um tom de saudosismo, como se a corrupção fosse um símbolo da decadência recente da política brasileira. Todos os jornais trazem na capa as grandes irregularidades denunciadas e cometidas por Wesley e Meirelles. Só se tem falado ultimamente de triplex e pedalada. Mas não é só agora. Há um tempo atrás, o tema favorito da imprensa era o mensalão. Mensalinho, mensalão tucano e suas variáveis. A cada eleição aparecem centenas de caixa 2, compras de voto e boca de urna. Todo mundo já ouviu falar de operações Zelotes, Lava Jato, delações premiadas e nepotismo. Será que a corrupção começou a ser praticada no Brasil a partir de 89? Será que foi o PT que inventou a corrupção? Não, não foi. A falta de conhecimento sobre esses crimes durante a ditadura não é um indício de que eles não ocorrem, mas sim da existência de uma mídia controlada, da existência de mecanismos estatais de silenciamento, da existência de uma censura que era eficaz em seus objetivos e que gerava falsas impressões. Sabe-se que as empreiteiras aumentam o preço das obras no decorrer das mesmas, e faziam que essas obras atrasassem até que elas atingissem um estado de urgência, que fazia com que fossem liberadas mais verbas públicas para que a obra fosse entregue no prazo. Também era comum, durante a ditadura, pessoas influentes na política nacional receberem propina para defender os interesses de determinadas empresas, como ganhar licitações. Até o Delfim Neto, aquele do bolo que tinha que crescer para dividir depois, recebeu propina. Era ministro da Fazenda e mais tarde continuou prestando consultorias e participando da vida política brasileira. Delfim recebeu comissão para intermediar o fornecimento e financiamento da usina hidrelétrica de Água Vermelha, cobrando $6 milhões, que equivaleriam a uma comissão de 6%. O problema das licitações regulares também não é uma novidade durante a ditadura. Era comum a prática, a partir da dinâmica dos interesses políticos dos gestores, que os editais de obras públicas fossem de 6%. O problema das licitações regulares também não é uma novidade durante a ditadura. Era comum a prática, a partir da dinâmica dos interesses políticos dos gestores, que os editais de obras públicas fossem direcionados para a vitória de um determinado concorrente. Essa prática era facilitada, uma vez que essas empresas pagavam a parlamentares para facilitar seus interesses. Com isso, as empreiteiras passaram a fazer parte da rede de financiamento de campanhas eleitorais. Durante a ditadura, houve uma relação de mutualismo entre o Estado brasileiro e as empreiteiras, que ambos se beneficiavam de relações irregulares. O milagre econômico que gerou um crescimento brutal na dívida externa brasileira, além de práticas monopolistas e oligopolistas com os editais direcionados, foi um dos fatores que deu às empreiteiras brasileiras a dimensão que assumem hoje. A noção de que na ditadura não havia corrupção, portanto, se dá pelo êxito da censura promovida pelo Estado, que escondia essas irregularidades. Era fundamental para a manutenção dos ditadores no poder que a corrupção fosse associada somente a seus predecessores, fortaleceram o discurso moralizante que motivou o golpe em 1964. Uma ditadura que se legitimou a partir da ideia da necessidade de combate à corrupção não poderia ser vista ela mesma como corrupta. Esse silenciamento foi possibilitado pela censura e controle dos meios de comunicação e pelo apoio de determinados veículos midiáticos que tinham interesses consonantes com os dos ditadores. Assim como a corrupção, um golpe de Estado gerado a partir de interesses econômicos e projetos de governo ligados diretamente a estruturas, empresas e pessoas que têm ligação evidente com as mais diversas irregularidades, não foi uma invenção do período posterior à ditadura. Não foi uma novidade de 2016, mas sim a repetição da estratégia de convencimento popular. Portanto, não faltava corrupção na ditadura militar, mas sim transparência, liberdade de expressão e vontade política de alguns meios de comunicação.
Enfim, a corrupção ocorreu na ditadura sob a égide de uma mídia controlada que favorecia a tão falada impunidade, uma vez que a pressão popular sobre os crimes de corrupção é naturalmente menor, se boa parte da população é privada do direito de saber sobre esses crimes.